Obrigado, louvor. Obrigado, 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 obrigado. Boa noite. Meu nome é Carlos, sou ministro nesta casa. Somos eu, minha esposa, Márcio, Tomás e Carmen. Lideramos o grupo de ação social. Lembrando que vamos ter, mais um evento no mês que vem. E eu agradeço a Deus, porque é uma bênção, Todo o trabalho que a gente faz na casa do Senhor é uma bênção. Eu fui 20 anos como diácono numa igreja. E era uma bênção. E ali a gente aprendeu muito e chegou um momento que o Senhor falou, está na hora de avançar. Até do ministério que a gente estava, Ele tirou, E já estamos há 6 anos aqui nessa igreja. Amém? Eu já vou começar lendo a Bíblia, Hebreus 5, do 11 ao 14. Mas eu já vou lendo. Irmãos, pode sentar. A gente aprende. Eu já vou lendo para a gente ganhar tempo, amém? A palavra do Senhor fala assim: há muito mais que gostaríamos de dizer a este respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança, e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre certo e errado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar sendo usado por Ti, Senhor, poder ser um vaso, Senhor, de bênção em Suas mãos, Pai, e que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, Pai. Cada pessoa aqui, Senhor, possa ouvir a Sua palavra, Senhor, e crescer um pouco mais em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou discorrer a minha pregação em cima exatamente desse texto, mas eu só queria fazer um pequeno comentário, porque a gente lê esse texto, a gente vê a indicação de Paulo, a indignação de Paulo, que ele ensinou as pessoas, e as pessoas não cresceram, não surgiram mestres, e ali ele percebeu que tinha que ensinar tudo novamente. Mas muitas vezes a gente acha que aconteceu lá, a gente vai viver na nossa vida. Muitas vezes as pessoas entram, assistem culto e vão embora, e a gente não percebe que podemos ter no nosso meio pessoas que estão nessa condição, ou pior ainda, recebem, entendem e não praticam. Eu acho que é uma situação até um pouco pior. E o que me levou a meditar em cima dessa palavra foi um WhatsApp que eu recebi de uma pessoa e que foi me cumprimentando, me chamou de pastor e falou assim para mim: pastor, você poderia me dar um versículo para resolver a minha vida financeira? Eu na hora assim, conversa, eu já ia falar alguma coisa, eu falei, peraí, você já está mais de 2 anos na igreja, houve ministrações sobre dízimos e ofertas. Toda vez que você vem ao culto, se a gente fizer uma continha rápida, essa pessoa está mais de 2 anos na igreja, pelo menos 208 cultos, Nossos cultos, de 3 cultos por semana, começamos, tem, 20 dias. Quer dizer, são 208 vezes que ela teve a oportunidade de ouvir sobre dízimos e ofertas. E estava me pedindo um versículo, porque a vida financeira estava ruim. Aquilo assim foi um choque para mim, quando ela falou isso. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Não crer? Aí eu falei, mas você entende o que está acontecendo? O que significa quando as pessoas falam sobre dízimo e oferta? Eu falei assim, não, eu entendo, eu só não acredito. Eu falei, uau.
Eu falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Né? E aí o Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, essa pessoa não tem fé. Porque não tem como ela não entender e não crer, mas ela não tem fé para praticar. E aí o que eu falei para ela, né, para essa pessoa, você tem que começar a ler sobre fé. Assim, então, vai lá em Gênesis 22, você vai ver o que Abraão fez pela fé. Ele entregou o filho dele para ser sacrificado. Aonde ele ia ficar sendo, né, num canto, 3 homens segurando ele, e ele ia, não, é ele que ia sacrificar. É pior ainda a situação. Ele ia sacrificar o filho a Deus. E pela fé ele já subiu com a certeza de que ia voltar com o filho. Então foi essa passagem bíblica que eu dei para a pessoa ler. E falei assim, só que você não vai ler daqui não, você vai voltar para trás ali do 22 e vai ver desde o momento que Abraão saiu da casa dele. E a nossa conversa parou aí. Eu nunca mais conversei com essa pessoa sobre isso, só sei que uma vez ela chegou para mim e falou assim, nossa, minha vida financeira está ótima, já paguei todas as minhas contas, está tudo certo. Tal. Eu falei, espero que tenha entendido e está praticando, né? Porque se resolveu tudo, eu acredito que deve ter tomado um passo de fé. Né? E aí eu fui meditar. Será que tem alguma coisa na Bíblia que eu já vi e eu ainda não acreditei de verdade? Comecei a pensar nessa questão, né? Eu falei assim, porque muitas coisas acontecem na Bíblia que elas são sobrenaturais. E se a gente for tentar ler e compreender de verdade, a gente vai acabar falando, meu, tem coisa errada aqui, alguém escreveu tudo errado isso aqui, porque não tem nada com nada. E aí a gente, assim, pode entrar dúvida no nosso coração. E a gente sabe que Satanás ele é astuto. Aonde ele puder colocar um rabinho dele, ele vai começar colocando o rabinho. E se a gente der a chance, ele vai entrar com a mão, com o pé, e quando a gente perceber, já tomou a conta. E a Bíblia fala, né? Eu estou falando para muita gente madura aqui. Professores do Rema, pastores. Mas a Bíblia fala, o que está em pé, veja que não caia. Então, essa pregação ela é um alerta para nós. Porque a gente pode, numa frustração da vida, quem já fez evangelismo na rua sabe quantos crentes a gente encontra aí numa situação que você vai falar de Jesus para ele acaba te dando uma lição ali na rua. O Márcio conhece muito mais isso do que todo mundo aqui acha. É. Então, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Porque se a gente começar a pensar lá atrás, na criação do homem, eu aprendi a vida toda que nós viemos do macaco. E tem gente tem crente que fica, não, acho que, na verdade, eles foram descobrindo a forma como Deus fez. Não descobriu como Deus fez. Deus fez homem e fez os animais. A gente já nasceu como homem. Tem até uma piadinha, né, que a criança chega para a mãe e fala, mãe, o papai falou que nós viemos do macaco, né? E ela fala assim, só se for a família dele, porque a minha foi feita por Senhor. Só se for a família do seu pai, porque a minha não. Né? Então, a gente tem que estar alerta. E a gente precisa acreditar, porque eu recebi uma lição que foi passada na igreja de um conhecido, e que estava falando sobre crer, sobre confiar, né, sobre fé. E aí eu tirei essa frase desse texto, que diz assim, acreditar é tomar algo como verdadeiro. Então, tem coisa na Bíblia que eu tenho que tomar como verdadeiro, porque a minha razão não consegue compreender. E eu preciso chegar uma hora que fala assim, ou eu creio, não tenho outra situação. Amém. E a diferença disso, que ter fé é confiar. Né? Eu estou vendo aí que a situação está feia, o Senhor está mandando eu continuar fazendo, ou a situação está ótima e Ele está mandando parar de fazer, mas pela fé eu tenho que obedecer. Então eu não posso ficar só no crer, eu também tenho que agir em fé. E essa questão de crer como verdadeiro é em que página da Bíblia?
Até trouxe uma Bíblia, faz tempo que eu não mexo com Bíblia de papel, né? Depois do celular. Da onde até onde que ela é verdade? Eu acredito que desde a capa e até a contracapa. É tudo verdade. Ah, mas tem coisa que eu não compreendo. Tudo bem, mas é verdade. E tem coisa que não adianta ficar fuçando para tentar entender. Tinha um casal, um amigo nosso, que frequentava uma igreja e que eles tinham muito ensinamento, tinha mestres ali que ensinavam maravilhosamente bem. Eles falavam coisas para a gente assim. Eu lembro, até quando eu comecei a fazer o rema, eu ouvi coisas dele, né? E, aí vocês precisam ir lá com a gente, mas a gente sempre foi fiel àquilo onde Deus nos colocou, né? A gente nunca saiu de nenhuma igreja sem Deus ter nos mandado sair. Só que um dia ele fiquei sabendo que eles saíram da igreja, eles falaram, e lá mudou tudo. Aqueles homens que tinham uma capacidade tão grande de receber de Deus, eles entraram por um caminho de estudar, aonde eles passaram a considerar todas as coisas sobrenaturais de Deus como uma filosofia, a ponto deles abandonarem a igreja e a igreja fechar. Porque eles entendiam eles achavam que o entendimento deles era tão grande que eles não tinham mais capacidade de encontrar uma pessoa que está precisando do leitinho ou já da papinha. Eles não tinham como passar, porque o entendimento deles era muito grande. E eles não conseguiam descer, porque o desejo deles era só se aprofundar mais. E eu entendo até que deixaram de ser cristãos, porque eles, de certa forma, ali, virou uma soberba na vida desses homens. E fizeram um grupo selecionado que só aquelas pessoas que participavam, né? De tanto querer descobrir as verdades bíblicas. As verdades não, mas o sobrenatural que tem por trás de verdades que a gente não entende. E aí eu falei assim, eu vou fazer um exercício na igreja e vamos ver coisas que são sobrenaturais, que aconteceram na Bíblia. Por exemplo, a criação da luz. Que haja luz. E na versão na linguagem de hoje diz assim, e a luz começou a existir. Uau! Como é que é isso? É isso. E pronto, é verdade e acabou. Tá, fui até ler na física, diz que a luz é matéria, mas para ser matéria tem que ser massa. Mas a luz não tem massa, mas tem fótons. Quer dizer, se a gente for entrar por aí, vai ficar mais confuso ainda. Então, eu creio, é verdade. Mas é que as pessoas ficam se apegando na criação da luz que ilumina. Eu até li um texto hoje, que a pessoa começa a questionar a criação da luz, que no dia seguinte falou que passou a primeira manhã, e depois começou a tarde, e aí veio o outro dia. Mas se a luz foi criada, e Deus não tinha feito os luminares ainda, como é que foi? Depois ele criou o sol. Eu falei, gente, o sol não é a criação da luz, o sol é um luminar, o sol é como essa lâmpada, que emite aquela luz que foi criada. E a lua nem luz própria tem, ela reflete a luz do sol. Então, se a gente começar, daqui a pouco a gente fala, eu não quero mais saber esse negócio, não. Então, tem coisas na Bíblia que eu tenho que fazer como diz aqui. Acreditar é tomar algo como verdadeiro. Então, é isso que nós temos que fazer. Qualquer coisa que vá além do nosso entendimento, nós temos que tomar como verdadeiro. Porque a gente pode entrar por um caminho onde nós vamos dar chance a Satanás de colocar dúvida no nosso coração. E essa dúvida, se ela crescer, a gente sabe o que acontece, porque aconteceu lá com Adão e Eva, porque a mentira dele é sempre a mesma, né? Não é bem assim. Para qualquer coisa que ele vai falar para alguém, é sempre, não é bem assim. Ah, ela é bonita. Eu falo, não, mas eu sou casado, eu sou crente. Não, não é bem assim. Pode. A mentira dele é sempre a mesma. Então, a gente tem que ter essa consciência de que ela é sempre verdade. Aonde eu percebo que eu consigo entender que é verdade, beleza. Mas aonde eu não compreendo. Só que a Bíblia, desde o começo dela, ela é uma sombra, né? Ela é uma sombra para o que havia de acontecer a partir lá no Novo Testamento.
Se a gente... Eu vou até pedir para o Aurélio me ajudar aqui. Eu não ia fazer isso, mas eu vou fazer. Vem aqui, Aurélio, me ajuda aqui, ó. Não, pode ser. Ricardo, apaga a luz para mim, por favor. Tem uma irmãzinha que já viu eu fazer isso na aula do discipulado. Põe a luz aqui. Tem sombra, gente? Todo mundo vê a sombra? Aqui. Apaga tudo, então. É rapidinho. Ficou melhor aqui a sombra aqui? O Velho Testamento, ele é uma sombra do que aconteceria no Novo Testamento. Essa luz aqui que o Senhor criou lá atrás, ela é Jesus. E quando ela chega em você, ela te ilumina. E essa sombra que fica atrás de você é o Velho Testamento, que você vai precisar conhecer para entender o que essa luz está fazendo na sua frente. É isso. É simples. E a gente precisa conhecer e crer que tudo que está atrás aqui nessa sombra é verdade. E até aquela luz que foi criada, por incrível que pareça, ela é uma sombra dessa luz Jesus que está aqui na frente. É isso. É simples. E se a gente tiver alguma coisa nessa sombra aqui atrás, que a gente não é bem assim, a gente pode entrar para um caminho onde essa luz aqui pode se apagar. Amém? Amém. Ficou claro? Amém, amém. Obrigado. E aí eu continuei caminhando, né? Mas em João 8:12 diz assim, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Então, é essa luz aqui que a gente fez essa ilustração. É nessa luz que a gente tem que crer. A gente não pode ficar olhando para a Bíblia e buscando, né, pelo em ovo. Temos que crer. Aquilo que eu não entendo, eu creio, pela fé. E se alguém vier com coisa, fala, gente, não sei, eu só creio. É verdade. Aí, de repente, chega a Arca de Noé, né? Chega a Arca de Noé. Não é possível, né? Todos os animais dentro da arca. Não pode ser. Não precisa entrar todos os animais. E outra, né? Vai colocar elefante, vai colocar girafa, hipopótamo. Eu já li homens explicando, falando, gente, não podia ter colocado tudo filhotinho lá, pequenininho, né? A gente vê aqueles leões enormes, o filhotinho é pequenininho. E todos os animais, não tem nenhum animal que nasce com o tamanho do próprio pai. Tem uns que você fala, nossa, esse animal é tão grande, olha o tamanho dele. O filhote do canguru tem 1 centímetro quando nasce. E o canguru é da minha altura, se não for até maior. Então, isso não era um problema. O que acontece aqui é que o Senhor olhou para Noé e viu graça em Noé. E falou, não vou destruir. Faça uma arca. E Noé obedeceu essa arca, o que ele falou para fazer. Não chovia, gente, naquela época. Só caía um grande orvalho, molhava tudo, regava tudo. Noé não sabia o que era a arca, nada. O Senhor passou as instruções para ele e ele obedeceu. Amém. Ele e a sua casa. Glória a Deus. Como diz na Bíblia, né? Se creres no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Amém. Tem textos antes aqui, na história de Noé, acho que é o pai dele que fala, esse menino que está nascendo veio para trazer coisa boa para a gente. Porque Deus amaldiçoou a terra e Ele vai nos livrar disso. Já estava falando de Jesus, a sombra. A sombra falando de Jesus. A Arca de Noé é a sombra da igreja. Estava dizendo que aquele que não entrar na presença do Senhor, se dobrar, se render e se entregar a Jesus, vai ser como aqueles homens que não entraram na arca. A porta se fechou, a água veio, o dilúvio chegou, quem estava fora morreu. Mas dentro da arca devia ser terrível, aquele monte de animal. O cheiro, nossa, imagina. Eu já fui no zoológico algumas vezes, e às vezes você chega num animal, você percebe que é o cheiro ruim que tem ali. Mas um amigo meu foi lá para a Patagônia e foi visitar, acho que não sei se é bando que fala, mas um bando de pinguim. Ele falou, a hora que batia o vento, meu irmão, era terrível o cheiro do pinguim, muito fedido. Mas uma vez eu ouvi uma pregação, a pastora Ana de Março, ela falou assim,
podia ser fedido, mas era cheiro de vida. E o que estava fora da arca era cheiro de morte, porque tinha corpos boiando, apodrecendo. Não é diferente, irmãos, no sentido espiritual. Temos problemas na igreja? Temos, somos seres humanos, né? Um dia a gente acorda, a gente chega, não está bem, tribulado no trabalho, passa aqui, entra correndo para ir no banheiro, não falou boa noite, não deu a paz para o irmão, pronto, já foi um motivo, né? Somos seres humanos, mas é cheiro de vida. Aqui cheira a vida. E lá no mundo estão todos mortos, lá é cheiro de morte. Agora a gente tem que pensar na nossa arca própria. Eu já até falei em oração para algumas pessoas aqui na igreja. Quem conduzia a arca não era Noé. Quem conduzia a arca era o Senhor. A arca não tinha um timão, não tinha um volante. Era o Senhor. O que Moisés e sua família tinham que fazer era confiar em Deus. Crer na verdade que ele falou, vocês vão ser salvos. Como nós, se permanecermos fiéis ao Senhor, crendo nas suas verdades, nós estaremos um dia na glória com o Senhor. Então, ali na arca era a mesma coisa. E o Senhor fala, Noé, leve bastante comida para a sua família e para os animais. Então, ele tinha um trabalho lá dentro. Ele tinha que alimentar os animais. Esse era o principal trabalho. Tenho certeza que com a esposa, as noras, os filhos, eles dividiam e faziam todo o trabalho. Mas eles tinham. Quer dizer, se eles estavam preocupados com o trabalho, na hora que a arca inclinasse ali por causa de uma onda, alguma coisa, chacoalhasse um pouco mais, eles, opa, vamos continuar crendo, essa arca vai chegar onde tem que chegar, porque nós somos a continuação da humanidade. Vamos nos preocupar com o nosso trabalho. E conosco aqui não é diferente. Nós estamos nessa igreja, eu não posso ficar pensando no outro, não, faça aquilo que o Senhor te deu para fazer aqui. Olhe para este lugar aqui e faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Se Ele te deu um cargo tal, cumpra com excelência o cargo que Ele te deu. Porque Ele está te conduzindo. E o seu desempenho no seu cargo é que vai te levar à altura. Como a arca de Noé chegou no cume do monte. Se você andar no propósito correto do Senhor, você vai chegar no cume do monte, como chegou a arca de Noé. Porque, na verdade, a igreja é você. Agora, se eu não fizer meu trabalho direito, deixar alguém passando fome aqui, né? Ele podia ter deixado alguns animais passar fome, podia ter ficado murmurando dentro da arca. Não, ele cuidou. Era o trabalho que o Senhor tinha colocado na mão dele. E é como nós temos que ser. Amém? Da arca de Noé, nós vamos pular para sarça ardente. Eu vou ser rapidinho, eu não vou nem ler o texto para a gente avançar. Moisés era acostumado a ver o arbusto de sarça pegar fogo. Porque o arbusto ele tinha um período de vida. Quando ele perdia a vida, ou se a água secasse de onde ele tirava a água, ele secava. E no calor do deserto, ele aquecia tanto que ele pegava fogo sozinho. Ele estava acostumado a ver. No entanto, chamou a atenção dele, porque aquela queimava e não se consumia. Acho que não, hein? Será? Será que não passou alguém ali do lado e jogou? Não, irmãos, aconteceu exatamente isso. Até porque a gente aprende no Rema que a gente precisa ver duas evidências na vida. Não é assim, Marta? Na Bíblia. Né? É dessa forma. Aonde que teve outra coisas dentro do fogo que não se consumiu? Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro do fogo e não foram consumidos, como aquela sarça. Por quê? Porque a presença de Deus que estava lá na sarça estava lá na fornalha. É verdade. Duas evidências. Esse é um princípio bíblico tão forte que a gente assiste tanto investigação, que é um princípio para quem trabalha com investigação policial. Você conta uma história do seu jeito, ela conta do outro, o outro conta do outro, o outro conta do outro. Eles tiram todos os elementos que são iguais e falam, aí, ó, é isso que aconteceu, ele fez isso mesmo. Por que a gente tem 4 evangelhos? É isso. São 4 pessoas diferentes, em época diferente. Histórias que são, você fala, não, mas está cheio de elementos no 4 evangelhos que
Uns dizem que Jesus caminhou sobre as águas, indo de um ponto a outro. Você vai no outro evangelho e diz que é daquele ponto até outro. O que eu entendo? Que ele deve ter caminhado mais de uma vez. Deve ter sido isso. Eu vi ele caminhando aqui para lá, o Aurélio viu ele caminhando dali para lá. Deve ser isso, né? Então, está aí, está beleza, a gente crê, porque é verdade. Foi contado mais de uma vez, conferiu, é verdade. E nessa conversa de Moisés com Deus, ele é chamado para ir libertar o povo, e Moisés fica com medo, até porque ele tinha uma dívida lá no Egito. E aí o que acontece? Moisés, com aquele medo todo, ainda não tinha tido uma grande experiência com Deus, o Senhor fala para ele, coloca a tua mão dentro do teu manto. Aí ele tira, ela está leprosa. Aí eu garanto que ele deve ter tomado um susto, né? Não sei se sentiu alguma dor, coceira, mas era o grande medo daquela época, a lepra. Coloca de novo. Tirou, estava limpa. Só lembrando uma coisa, irmão, Deus não põe doença em ninguém. Aquilo foi uma lição que Deus estava dando a Moisés, estava mostrando para ele com quem ele estava conversando. No entanto, ele permitiu que acontecesse aquilo e logo em seguida já não tinha mais. Ah, será que não foi uma visão? Não, não foi visão, não. A mão ficou leprosa de verdade e depois ficou limpa de verdade. E também teve a questão da vara, que ele fala, jogue a vara no chão. Você vai fazer esse sinal diante do seu povo para eles acreditarem. Aí a vara se torna uma cobra. Inclusive a Bíblia diz que perseguia Moisés e ela fugia da cobra. E ele fugia da cobra. Aí quando o Senhor fala, pegue ela de novo, ó, mas pega pelo rabo. É até uma coisa meio assim, você fala assim, pô, né? Pega ela de qualquer jeito, se ela te picar, eu te livro desse treco aí. Não. O bem e o mal está diante de ti. Escolha o bem. Moisés, pega a cobra pelo rabo. Vamos ser prudentes. Vamos obedecer ao Senhor. Ele nos dá o livre-arbítrio, mas Ele sempre vai nos dar a condição certa da gente seguir em frente. Sempre, em qualquer assunto. Ah, mas aquela cobra virou cobra, me virou. E quando ele pegou de volta, virou vara novamente. Eu creio, como diz a Adriana, com força. E vibro. Toda vez que eu leio, eu vibro com essas coisas. Por quê? Mas é importante a gente ter essa consciência toda, sim, porque muitas vezes a gente está num momento de dificuldade, e lembrando um milagre desse que o Senhor fez, a gente fortalece a nossa fé e a gente crê que o Senhor vai livrar da situação que nós estamos passando. Vamos lá para o ferro do machado. O rapaz estava cortando lenha. De repente, pum, o machado cai dentro do lago. Meu Deus, esse machado era emprestado. Cadê o Zé Carlos? Está ali, o pastor José Carlos. Você pegou algum emprestado de alguém uma vez, não pegou? Da sogra? Não foi? Não tem diferença, irmãos. Pelo amor de Deus, eu tenho que devolver, não é meu. Eu tenho certeza que o Zé falou a mesma coisa quando roubaram o carro da sogra dele. Senhor, não é meu, preciso devolver. Aí o profeta, aonde que caiu? Ah, ali. Pegou um pedaço de graveto, jogou, o machado flutuou. Pega lá o machado. Pegou o machado e devolveu. O Zé Carlos clamou ao Senhor, veio aqui na igreja, as pessoas oraram. Voltou o carro, Zé? Amém. Amém. Tem diferença, não precisa ser exatamente igual. E uma coisa mais próxima disso, tem um irmão nosso, que a Beth, inclusive, chamava ele de irmão trovão, porque ele falava demais, né? Todo dele era exagerado, né? E ele foi pescar, ele gostava muito de pescar, ele tinha uma oficina mecânica, e na frente da oficina mecânica, de quarta-feira, tinha uma feira. Então, ele não conseguia tirar os carros, então ele ia pescar. Toda quarta-feira ele ia pescar. E um dia convidaram ele para ir de barco, vamos arrumar um motor, e aí colocaram o motor, acho que é a primeira vez que colocaram, e lá no meio do lago o motor caiu para dentro d'água. Motor emprestado. E ele contando assim, na hora o Espírito Santo me trouxe o rapaz preocupado com o machado, e eu preocupado com o motor que caiu dentro d'água.
Eu falei, Senhor, o Senhor já levantou um machado debaixo da água. Eu não tenho a ousadia do profeta para ir fazer o que ele fez, mas eu sei que eu vou pular dentro dessa água aí, eu vou cair em cima desse motor. E dito e feito. Ele falou assim, eu não sei nem aonde ele caiu, mas onde eu pular, esse motor vai estar. E ele mergulhou, e estava lá o motor, e aí conseguiu puxar para cima. Olha a importância da gente crer e conhecer e crer. Porque no momento da dificuldade, o Espírito Santo nos traz à mente aquilo que a gente conhece. E aí, com isso, ele nos dá a instrução. A gente viajando, eu, a Beth e a Giovana, o Waze fala, saia 500 metros. E aí a Giovana, pai, você vai sair 500 metros? Eu vou, porque eu já tinha lido assim, Serra do Cafezal fechada. E aí a Giovana, mas pai, está aumentando 1h30 no Waze, a gente vai chegar em casa em 1h30, está aumentando 1h30, a gente vai chegar em 3 horas. Eu falei assim, mas a gente pode ficar mais tempo na Serra do Cafezal. E eu acelerei, passei na frente de um caminhão e entrei. Assim que a gente pegou a descida, uma bifurcação ao contrário, assim, saiu uma moto atrás da gente. Falei, uma estradinha curtinha, nossa, os 3. A gente entrou ali e fomos andando 2 quilômetros para frente, clamando ao Senhor ali. E só que aí a moto saiu. Não sei se foi libertação, se o cara só realmente estava passando, se ele tinha alguma intenção e o Senhor nos livrou. Mas o negócio é o seguinte, o cara saiu de trás e o medo entrou. Porque era uma estrada de 40 quilômetros que ligava a Regis Bittencourt até Peruíbe. No máximo 80 por hora, cheio de serra, de curva. E a gente foi ficando com medo. Eu olhava no retrovisor, a Giovana estava com os olhos mais arregalados do que aquele Smigol lá A Beth começou a orar em línguas e com o celular assim, parecia que estava rezando o terço, né? Jogando Candy Crush e orando em línguas. E eu, dirigindo, eu fico nervoso, eu mordo o lábio de baixo. Né? Graças a Deus fui liberto disso também. Hoje, pode estar o temporal que for, eu dirijo sem preocupação. E a gente assim, mas eu percebi que a gente estava ficando cada vez mais tenso, mas de repente entrou na minha mente uma música que a gente cantava na igreja, na primeira igreja que eu fui quando era criança, que falava assim, o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Mas do jeito que ela entrou, eu comecei a cantar dentro do carro, as duas começaram a olhar para mim e falaram, pai, o que é isso, não sei o quê, e eu comecei a cantar, e elas foram, não sei, lembro se elas cantaram, eu sei que entrou uma paz naquele carro, e a gente foi embora. Depois, mais lá na frente, acabamos entrando dentro de uma favela, porque a gente queria subir a Imigrantes, mas subir a Imigrantes para ir no Frango Assado. E aí estava fechada a Imigrantes, porque estava passando, como é que fala? Carga pesada. E aí, bom, sei lá, sei que aí ele continuava falando, não, para ir no Frango Assado, entra por aqui, entra por ali, a gente foi entrando. Só que tem uma represa na frente, o Frango Assado ficava do outro lado, não tem ponte. E a gente andando no meio da favela, a Beth falou, amor, vamos sair daqui, vamos embora, vamos subir a Anchieta. No fim, acabamos, no final da viagem, vindo comer aqui na Dona Deola, aqui em cima. 4 horas da manhã, acho que era, né? Mas a gente, então, precisa entender, irmãos, e conhecer a palavra, crer na palavra. No momento da dificuldade, o Senhor nos traz. Nos lembra de louvor, nos lembra de uma palavra, nos lembra de uma pregação, seja o que for. Mas agora eu falo assim, não, o senhor me lembrou aí do Machado. Acho que não, né? Puxa vida, acho que eu vou chamar o bombeiro para tirar o meu motor lá. Aí chove, vem uma enxurrada, leva o motor embora e aí pronto. Já arrumou complicação com o dono do motor. Mas o Senhor nos traz, Ele nos ajuda. Mas a gente não pode permitir que a gente venha a duvidar de nada do que está dentro da palavra do Senhor. Em Salmos 119, 160 diz assim, a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos seus juízos dura para sempre. Então, a gente começou falando do princípio, que Deus criou a luz.
E em Salmos 119, 160, diz que a palavra do Senhor é verdade desde o princípio. E a gente tem que crer com força. Salmos 25, 5 diz assim, ó, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador e minha esperança. E minha esperança está em ti o tempo todo. Se a gente está com a esperança o tempo todo, a gente está em comunhão o tempo todo. E na dificuldade Ele vai nos trazer o escape. Salmos 43, 3. Envia a tua luz e a tua verdade. Elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. Olha lá o que aconteceu com Noé. Obediente a Deus, foi levado ao cume do monte. Se a gente seguir a verdade do Senhor e formos guiados, Ele me levará para o seu santo monte. E o santo monte, né, o lugar onde Ele habita, né? Não ficaremos só num monte, ficaremos junto com Ele. Não. Dá para falar um pouquinho ainda. 1 Timóteo 3, 14 e 16 diz assim, espero visitá-lo em breve, mas caso eu me atrase, escreva essa carta para que você saiba como devem ser as coisas na casa do Senhor, a igreja viva de Deus, defensora da verdade. Irmãos, se eu não creio em uma vírgula da igreja, da Bíblia, eu não posso ser um defensor da verdade. Eu não posso ter uma meia crença, um pouquinho, 50%, 80%. Não, ou eu creio. Porque eu sou colocado como defensor dessa verdade. E ele continua falando, né? A vida cristã é um grande mistério, né? A gente viu isso, né? A criação da luz é um grande mistério, muito além do nosso entendimento. Mas algumas coisas são bem claras. Esteve entre nós em corpo humano, foi justificado pelo Espírito, foi visto por anjos, foi proclamado em todos os povos, crido em todo o mundo e recebido na glória celestial. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então eu preciso crer em tudo que está na sombra, para que eu possa crer em tudo isso que falou dele aqui. Justificado, foi visto por anjos, esteve entre nós em corpo. Amém? Lucas 1,3 diz assim, eu pessoalmente investiguei tudo em minúcias, a partir da origem, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. E isso para que tenhas a plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Então a gente tem que agradecer a Deus, né? Pelos mestres, pelos professores, por aqueles que estudam a palavra, porque eles trazem coisas que de repente a gente até conseguiria chegar lá também, mas a nossa vida secular para muitos é mais complicada, para que a pessoa tenha tempo de meditar mais na palavra. Mas mesmo assim tem alguns que são mestres mesmo. Ele lê só uma coisa e o Senhor já traz, é o dom. São as ferramentas que vêm com o dom para o mestre. E graças a Deus que nós temos mestres como Lucas, que estudam, né? Já foi falado aqui, eu vou até repetir, o Flávio está ali, tirou férias para estudar, para dar aula no Rema. Por exemplo, eu já não tenho condição, minhas férias eu marco ela 1 ano e meio antes, eu não consigo mudar. Uma empresa com 10 mil funcionários, ela precisa separar o dinheiro para pagar as férias de todo mundo, eu não consigo mudar minhas férias. Graças a Deus que o Flávio teve essa oportunidade. Então, a gente tem pessoas que nos trazem, que nos ajudam, que nos esclarecem. E quando ele fala assim, ó, isso aqui eu também não sei, então vamos crer junto. Vamos crer junto, é verdade. Amém? E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu
e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Por que eles reconheceram Jesus? Porque eles andavam com ele anteriormente. A hora que ele ressuscita, a um pequeno momento eles não reconheceram, mas depois os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram, porque tinham andado com ele. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente conheça a sua palavra, para que quando o Espírito Santo falar conosco, usar um exemplo bíblico, a gente fala, opa, isso aí eu conheço, isso aí está na Bíblia, isso é uma verdade bíblica. E a Bíblia fala assim ainda, em João 8:32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmão, nós seremos sempre libertos, se nós permanecermos nessa verdade, e se nós conhecermos essa verdade e praticarmos essa verdade. Aleluia. Sempre, sempre. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Por isso que a gente tem que meditar, tem que olhar. E quando o Senhor usar um texto para nos mostrar, você fala, opa, essa verdade eu conheço, então eu sei que eu tenho que mudar aqui. E Ele nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Então, irmãos, nós temos que crer de verdade nas verdades. E aquilo que eu não sei, o louvor, grupo de música, pode subir. Aquilo que eu não compreendo, mas eu sei pela fé que é verdade, eu tenho que tomar como verdadeiro. Sem ficar... A palavra do Senhor, ela fala, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, se você veio buscar alguma coisa hoje à noite, vem aqui na frente. E você vai orar, em nome de Jesus, pelo seu desejo. Só que na hora que eu estava em casa, quase para sair, o Senhor me deu uma outra instrução. E Ele me trouxe na mente, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor diz que essa noite aqui está liberado bênçãos espirituais. Para aquele que quiser. Os melhores dons estão liberados. As bênçãos espirituais, fortalecimento, libertação do mal, todas as bênçãos espirituais. Se você deseja um dom, está liberado para você essa noite. Você fala, mas Senhor, eu vim aqui por causa da minha enfermidade. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. A sua enfermidade está dentro nas demais coisas. Então tome uma consciência, venha buscar ao Senhor. Coloca diante de Deus aquilo que você quer dele. Senhor, eu quero amar mais as pessoas. É o que a gente fala muito quando nós fazemos a nossa reunião do grupo de ação de graças. A gente tem que aprender a amar. A gente ora e fala, Senhor, nós queremos amar mais as pessoas. Esse é o meu pedido dessa noite. Meu pedido espiritual. É olhar uma pessoa na rua, seja onde for, e amar mais ela. Então venha aqui na frente, venha buscar o Senhor, venha buscar as bênçãos espirituais. O louvor vai cantar e a gente vai buscar o Senhor. E tenha certeza, mas se você realmente estiver precisando de alguma coisa material seu, e não tem força para os espirituais, venha também, porque o nosso Deus é Pai. Se você precisa de uma enfermidade, e é o momento de ter essa cura, venha. E eu vou pedir para os ministros, não vou apontar ninguém, levante e ore junto com a pessoa, concordando com aquilo que ela quer. Então venha aqui na frente, venham buscar as coisas espirituais. Mas se você tiver algo que você precisa, se for desemprego, se for alguma coisa, e você não tem força para buscar o espiritual, venha também.
venha também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.